Olá, tudo bem? Aqui é a Gil Furno e hoje a gente está estreando mais um quadro do nosso canal, que é um quadro de bate-papo, que hoje a gente escolheu um tema da economia, mas um tema bastante teórico também, que envolve uma interdisciplinaridade de conhecimentos. E eu estou aqui com o Jones Manuel, que é historiador, é youtuber e é um grande entusiasta da teoria marxista da dependência, que é um pouco o que a gente quer trazer aqui para a nossa conversa. Então, para quem está chegando agora, lembrar de se inscrever no canal, ativar sininho, curtir, compartilhar e essas coisas que os youtubers falam. Então, o tema que a gente escolheu para tratar hoje é o tema da teoria marxista da dependência. Muita gente conheceu a teoria marxista da dependência por algumas caricaturas que foram feitas da teoria, em função de uma certa interdição que esse debate teve no Brasil, principalmente nas universidades, mas é um debate muito importante para compreender a especificidade do capitalismo brasileiro. É um tipo de capitalismo que se desenvolve num tempo histórico que já não é o tempo de desenvolvimento das experiências de capitalismo originário, um capitalismo relativamente tardio, que se forma num período já que o capitalismo tem essa fase monopolista e imperialista como existe até hoje. Então, a teoria marxista da dependência, ela trata fundamentalmente da relação entre nações que são formalmente livres e capitalistas, mas que permanecem perpetuando uma forma de troca desigual, no qual a periferia transfere sistematicamente valor para o centro e com isso reproduz um círculo vicioso, recessivo, em que a superexploração da força de trabalho e a desigualdade é uma condição estrutural e a forma apartada com que na sociedade brasileira se desenvolve a produção e o consumo, gerando uma certa heterogeneidade estrutural que foi bastante avaliada por vários pesquisadores. Mas, sem mais delongas, vou passar para o Jones fazer uma contextualização do que é a teoria marxista da dependência e depois a gente segue aqui esse bate-papo. Primeiro, Ju, agradeço demais o convite, é um prazer estar aqui no teu canal, louvo muito essa iniciativa de popularizar os debates econômicos para o grande público. Não, eu acho que, como tu bem falou, a teoria marxista da dependência ela é uma forma de compreender as particularidades do capitalismo no Brasil e na América Latina. Durante muitos anos, a esquerda brasileira e latino-americana ela procurou pensar a nossa realidade a partir da régua europeia. Então, imaginar que a revolução burguesa no Brasil se daria tal qual na Europa e que o processo de desenvolvimento capitalista no Brasil se daria tal qual na Europa e nos Estados Unidos. E a partir daí cometeu alguns erros, alguns equívocos importantes, como por exemplo falar em feudalismo ou semi-feudalismo na realidade brasileira. Porque note, se olhava o Brasil, por exemplo, dos anos 50, e se percebia que o nível de desenvolvimento industrial, de capacidade científico-técnica, de produtividade do trabalho era, por exemplo, muito menor do que a Alemanha Ocidental ou do que os Estados Unidos. Então se pensava, esse menor nível de desenvolvimento capitalista significa que o Brasil ainda não é capitalista, o Brasil precisa ser plenamente capitalista. E a teoria marxista da dependência, ela veio para iluminar esse debate, evidentemente que não foi a única a contribuir com isso. Antes disso, o próprio José Carlos Mariátegui, que foi o pioneiro do marxismo aqui na América Latina, embora falasse de feudalismo e semifeudalismo, ele já compreendia a economia peruana como economia capitalista, ainda que ele dizia que a colônia sobrevive na república. Mas a teoria marxista da dependência ela vem para consolidar um marco teórico de compreensão da especificidade do desenvolvimento capitalista. E ela tem muitas caricaturas que rondam a TMD, porque a TMD ela tira necessariamente conclusões revolucionárias. Note, se os problemas fundamentais do povo trabalhador brasileiro são derivados do processo de acumulação capitalista, ou seja, o problema do Brasil não é que falta desenvolvimento capitalista, embora falte. O problema do Brasil não é o atraso, embora seja um país atrasado vis-à-vis os centros do capitalismo. O problema do Brasil não é a corrupção, embora tenha corrupção. O problema fundamental do Brasil é o modo de produção capitalista. Portanto, a resolução desse problema é a revolução socialista. Evidentemente que a TMD, os autores da TMD, como Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, Jaime Osório e tantos outros, não é revolução agora ou nada, né? Existem mediações, táticas, formas de luta variadas, mas o problema fundamental da dependência, do atraso latino-americano,
dessa ausência de capacidade de autodeterminar os destinos e os rumos dos nossos povos, é o capitalismo na sua forma dependente. A gente precisa romper com essa dependência. A ditadura empresarial militar, evidentemente, baniu, né, a TMD do debate, e com a volta à democracia, os autores da TMD, como brinca um colega, permaneceram no exílio. Então as obras, por exemplo, do mineiro Rui Mauro Marini não foram publicadas durante os anos 90 e a primeira década dos anos 2000, começando a ser publicadas ali no final da primeira década. As obras da Vânia Bambirra só agora começam a ter um impulso maior de publicação. O Teotônio dos Santos foi quem teve o maior volume de publicação, mas se criou uma situação muito esdrúxula, porque veja, os teóricos criadores da TMD são brasileiros. Só que, por exemplo, a Vânia Bambirra ela é infinitamente mais lida e conhecida pela universidade e pela militância no México e no Chile que no Brasil. Então são autores brasileiros, infelizmente ainda pouco conhecidos no Brasil, embora esse quadro esteja devagar mudando. E, Jones, essa teoria da dependência ou da particularidade do capitalismo dependente, podemos dizer que ela é uma novidade ou ela é uma teoria original para pensar a especificidade dos países dependentes, mas ela é caudatária ou ela tem como herança teórica principalmente os escritos do Marx, né? Talvez principalmente no que tange ali ao livro 3 do Capital e a dinâmica da concorrência intercapitalista, do processo de concentração e centralização de capital que leva à formação dos grandes monopólios que, na impossibilidade de realização do valor nas fronteiras internas, precisam exportar o seu capital, mas também da própria teoria do imperialismo, né? Principalmente da teoria do imperialismo do Lenin. Dá para dizer que a outra face da teoria do imperialismo é como as economias dependentes recepcionam o imperialismo e são por ele subjugadas. Para finalizar aqui a nossa conversa, qual que tu acha que é a atualidade da teoria marxista da dependência em face desse novo imperialismo que surge no século XXI, que já não é o imperialismo da forma das ocupações coloniais, mas que tem no conteúdo a mesma concepção de exploração das nações dependentes e que agora, no período de crise, tende a se radicalizar ainda mais? Certo. Eu acho que tua pergunta, Ju, ela remete a duas questões. Como tu mesmo falou, a teoria marxista da dependência é o desenvolvimento da teoria do imperialismo e da crítica da economia política marxista a partir da periferia do sistema, né? O Lenin, no imperialismo, a etapa superior do capitalismo, ele fala de países coloniais, semicoloniais e dependentes. E dá como exemplo de país dependente a Argentina da época, que era um Estado-nação formalmente independente, com independência jurídico-política, mas, dizia o Lenin, era totalmente subordinado aos interesses do capital imperialista inglês, que controlava os nós fundamentais da acumulação da economia argentina. O imperialismo, embora muitos setores da academia digam que é uma categoria ultrapassada, que não tem utilidade, tem plena vigência e particularmente no cenário brasileiro nos últimos anos. Dois exemplos básicos só para a gente entender a importância da TMD. A teoria marxista da dependência ela mostra que como nós temos um capitalismo dependente, as relações de produção aqui incorporam o imperialismo como parte do bloco no poder. Então o imperialismo não é algo externo à economia brasileira. O imperialismo ele é constitutivo das relações econômicas, políticas, ideológicas, das estruturas de poder do Brasil. Então quando a Petrobras descobre o pré-sal e o Brasil passa a ter um papel fundamental na geopolítica do petróleo, tema que você estuda muito bem, o que é que acontece? O imperialismo estadunidense imobiliza suas reservas estratégicas de poder na Polícia Federal, no Judiciário, no Ministério Público e consegue derrubar o governo Dilma com o golpe de 2016 e desmontar todo o processo de avanço da Petrobras e do Brasil como um país petroleiro. Então note, um imperialismo num processo de concorrência ali em que o Brasil, mesmo um país de capitalismo subordinado, dependente, conseguiu ter destaque no setor fundamental da geopolítica, o imperialismo ele mobiliza suas estruturas de poder e consegue acabar com esse processo, percebe? Ou seja, o Brasil não tem uma plena soberania nacional, é diferente do que é, por exemplo, Cuba. Se o governo estadunidense quiser pautar, definir os rumos da economia e do povo cubano, ele precisa derrubar
o governo, o Estado, o poder político. Precisa fazer o que se chama de mudança de regime. No Brasil, não. Basta mobilizar as reservas estratégicas que são intrínsecas às estruturas de poder e às relações de produção, né? Porque, como diria o nosso amigo Lenin, política é economia concentrada. Então, essa economia dependente cria uma própria soberania, uma própria forma de determinação política dependente. Aliado a isso, está muito claro que os Estados Unidos, no processo de enfrentamento com a China, querem compensar a perda de competitividade para os chineses, intensificando cada vez mais o processo de exploração sobre a periferia do sistema e particularmente a América Latina, que eles consideram seu quintal. Então, processos como, por exemplo, o Brasil, cada vez mais, mesmo sendo um país produtor de petróleo, está comprando derivados de petróleo, está comprando combustível de fora e desmontando o seu parque de refino. Isso faz com que aconteça uma transferência de valor da economia brasileira para, por exemplo, a economia estadunidense, que a gente está comprando combustível. Isso é a explicitação plena do que o Rui Mauro Marini falava como transferência de valor, né? Um processo constante de sugar a riqueza da periferia, drenando ela para o centro e compensando essa drenagem de riqueza com a superexploração da força de trabalho na economia local. Então isso está dado, isso são dados que me parecem bem questionáveis. Evidentemente que as abordagens clássicas do Rui Mauro Marini, da Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos não são aplicáveis de maneira mecânica à realidade brasileira. Muita coisa a gente precisa repensar, muita coisa a gente precisa desenvolver, pesquisar mais, a gente precisa entender o próprio contexto. Por exemplo, os escritos do Rui Mauro Marini dos anos 60 e 70 era um período revolucionário. Então o Rui Mauro Marini estava defendendo uma política de ofensiva direta porque estava colocada uma ofensiva direta. O nosso momento histórico não é um momento de ofensiva, infelizmente. Então tem que ter cuidado, não dá para pegar o Rui Mauro e querer repetir mecanicamente na realidade brasileira. Assim como falta uma teoria monetária nos escritos dos clássicos da TMD. E a gente precisa desenvolver esse debate. Mas a teoria marxista de dependência ela é plenamente atual para entender por que o povo brasileiro, o povo trabalhador, não consegue determinar os seus destinos e por que o Brasil é o eterno país do futuro, um país cheio de riquezas, de potencialidades, com um povo que expressa uma civilização única, como diria o Darcy Ribeiro, só que não consegue se colocar como se deveria no concerto das nações e ter um papel de unificador de um projeto de pátria grande socialista. Não consegue porque precisa superar esse capitalismo dependente e essa burguesia dependente subordinada que não tem projeto nacional, não tem projeto popular e não tem projeto democrático. Bom, acho que foi muito legal, muito conteúdo. Infelizmente o tempo é pouco, mas acho que é uma boa palhinha aí que pode aguçar o desejo de se debruçar sobre esses grandes pensadores da formação social brasileira. A gente vai deixar linkado aqui alguns estudos de referência e para finalizar, indico que sigam o canal do Jones Manuel, tem muito conteúdo, é um canal que, enfim, toca nos temas fundamentais, tanto do ponto de vista mais teórico, mas também de temas conjunturais. E não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar os nossos quadros de debate. Obrigada, Jones! Espero que a gente volte a se encontrar em outros quadros. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição para voltar quando for chamado. Tá bem.